Olá, você amante do cinema! Caso você esteja aí de bobeira e queira saber um pouco mais sobre a filosofia por trás da trilogia de Nárnia, Nárnia que veio inspirado dos livros e se tornou aí filme nos últimos anos aí pra trás, que muita gente gosta, existe uma legião de fãs bem grande, mas também existe uma construção por trás dessa obra muito grandiosa também, e é hoje que eu vou explicar todas as simbologias e definições e claro, uma análise crítica sobre esses três filmes, tudo junto de uma vez. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui sobre filmes no Crítica News. Vamos começar falando sobre como esse filme conseguiu construir e ser um lendário na cabeça de muita gente. Quando a gente trata de obras que são inspiradas em livros, a gente tem diversos filmes que vêm na nossa cabeça de cara. Um deles, na minha, por exemplo, é Harry Potter. Já, pum, na cara me vem Harry Potter. Outro, Orgulho e Preconceito. E é muito fácil da gente ver isso acontecendo muito rapidamente. A questão aqui que a gente tem é que Nárnia é um roteiro que simplesmente, só de você parar e pensar nele, você já sabe que vem dos livros. Como? Por conta de um roteiro chamado de roteirização minimalista. O que seria isso? É um tipo de roteirização que ela é bem precisa aos detalhes. Os detalhes são sempre situados através das falas, são detalhes que são sempre muito falado, muito comentado. Não. Na verdade, são detalhes que são bem visuais. É pelas diferenças na tonalidade de cor, no tipo de filtro, na movimentação de câmera, na cor de roupa que o personagem está usando. Esses são detalhes que são característicos dos livros e que, com certeza, um bom escritor que esteve ajudando na produção vai tomar cuidado e vai pedir que a produção tenha dois olhos para todas essas questões, porque os detalhes fazem a diferença, além de agradar os fãs, é claro. Então, vamos poder se dizer assim, visualmente falando, que é um filme não minimalista, mas que apresenta um roteiro minimalista. Agora você está confuso, como assim? Vou tentar explicar para vocês. Nárnia é uma aventura, é uma ficção entre um universo fantástico. E claro que para isso, da mesma forma que a gente tem na minha cabeça como Harry Potter, que também se passa um universo fantástico, com magia e tudo mais, a gente tem que fazer muita construção de efeitos gráficos digitais, muito chroma key, aquele pano verde e tal. É muito feito por isso. E isso são chamadas de blockbuster, ou seja, grandes produções hollywoodianas que demandam uma bufunfa preta de dinheiro. Essas produções, normalmente, elas tentam ser expansionistas, elas sempre tentam crescer e sempre inovar cada filme, trazer traços mais bonitos, trazer mais conteúdo, mais cenário, mais figurino, mais não sei o que, mais ator, mais produção, tudo maior. Quando a gente está falando de grandes proporções maior, bem bonito visualmente, a gente está falando de uma característica de direção e automaticamente de filme maximalista, que é o contrário de minimalista. Então Nárnia é muito curioso quando a gente pega na simbologia e na filosofia por trás do filme, que ele apresenta um roteiro minimalista, que ele tem muita atenção aos detalhes e principalmente a uma coisa chamada de construção de personagem. E a gente tem uma visão visual, um audiovisual com trilha sonora fantástica. A gente tem elementos de cenário, a gente tem uma direção de produção, uma direção técnica de harmonia e efeito de cor maravilhosa. Que, é cenário pra tudo que é lado, é figurino pra tudo que é lado, todas as cores sempre ornando em contraste. Muito legal, que isso é uma característica extremamente maximalista. E é muito difícil de equilibrar essas duas coisas. A questão é, o minimalismo com o maximalismo equilibrou nos três filmes? Não muito bem. Pra gente dizer mais ou menos, agora vou falar uma questão mais crítica. Eu entendo que os três filmes, assisti os três novamente, tal, pra conseguir fazer esse vídeo. Foi um roteiro muito difícil desse vídeo, aliás. E eu quero dizer que o primeiro filme é uma obra de arte. É um aspecto visual muito bom. A sensação que eu tive assistindo agora, nesse ano, Nárnia, foi a mesma sensação que eu tive assistindo no final do ano passado, Duna, que foi um filme extremamente maximalista ao extremo, onde a gente viu características de uma produção bem realizada de Denis Villeneuve na direção, e que foi extremamente impactante visualmente falando. É uma trilha que te puxa, te engasga, e um visual que vai te deixar deslumbrado. Nárnia me lembrou muito isso. Era um visual que, por mais que não seja a tecnologia mais moderna, hoje a gente falaria que é até uma imagem um pouco mais antiga e tal, é muito bonito. A gente compra a ideia com muita facilidade. E os personagens encantam a gente e ajudam a gente a evitar de ver os erros gráficos. Falar, mas aqui tá meio feio, tá meio artificial. Os personagens são tão encantadores. Sempre a direção tenta arrumar alguma característica, fala, diálogo,
elemento visual para tentar fugir do erro. Então se ele viu lá na pós-produção que tá tendo alguma coisa ali no cenário, que o chroma key não ficou tão bom e tal, ele vai tacar algum outro elemento, sei lá, um pássaro voando, qualquer outra coisa, para chamar a atenção da pessoa, para ela não reparar no defeito, reparar nas positividades. Isso é um trabalho de direção muito, muito legal, que é uma direção muito boa do primeiro filme, e que conseguiu trabalhar muito bem até no segundo. O problema é que chegou do terceiro e desandou muito isso daí. Uma característica também que eu acho muito legal comentar é o fato da câmera, direção de câmera. Direção de câmera é uma coisa que eu comento muito aqui no perfil sobre como a gente quer ver o mundo, sobre a câmera aos nossos olhos. E em filmes é muito difícil a gente ver essas características de câmera igual olho, porque a câmera quer mostrar o visual como um todo, ela quer trazer características. Eu já comentei muito aqui no perfil falando sobre câmeras de baixo para cima, que tem o objetivo de enaltecer o personagem, que quer trazer mais força, mais impacto. Ou quando o personagem se sente perdido, que ele não é uma pessoa tão grande, se não é tão poderosa, a câmera vai ver de cima para baixo, que dá uma impressão psicológica ali no consumidor que está assistindo, essas características de pô, aqui tá empregando poder. Pô, ali a câmera no alto tá empregando que a pessoa ela é pequena a partir de um mundo tão vasto. É essa a característica que dá. Em Nárnia, a gente já vê muito pouco disso. A gente vê closes bem abertos para mostrar o cenário, não necessariamente para enaltecer a pessoa como um pequenininho no mundo tão grande, mas sim para mostrar cenário. E por outro lado, a gente já encontra a câmera trazendo visões assim, na altura do ser humano, nos olhos humanos, para a gente se sentir como os personagens. Isso é muito característico do filme, final do filme 1 e bem no filme 2. A gente vê bastantes acontecimentos em várias cenas, principalmente em cenas de prelúdio de ação, principalmente antes das guerras, das lutas. A gente vê muita câmera na altura dos olhos. E não é uma coisa muito comum. A gente normalmente está vendo de longe, está vendo o zoom aqui, depois vai pro zoom ali, e tem um diálogo, a gente vê a cara de uma pessoa, depois vê a cara do outro, depois vê do outro, depois vê do outro. No caso não, a gente vê sempre tudo como um todo. E é muito legal ver isso porque assimila a gente a colocar o espectador dentro do filme. E claro que foi uma escolha da direção, que eu bato palmas sobre fazer isso muito bem. E isso é uma simbologia, é uma característica de Nárnia. Os atos no filme são bem divididos e eu acho que isso tem muito a ver com a filosofia por trás do personagem. Quando a gente fala de filosofia, a gente está falando sobre o modo como aquele personagem está inserido na trama. A gente está falando sobre como a gente, como espectador, vê a trama. Como eu disse, está na filosofia do filme, a gente vê na versão dos olhos, para a gente entrar dentro do filme e se sentir naquele universo paradisíaco. Como da mesma forma, a gente tem divisões de atos muito bons. De acordo com a ideia de roteiro de filme básico, um filme é dividido em 3 atos, começo, meio e fim. Só que hoje em dia, no mundo pós-moderno do cinema, a gente tem a divisão dos 5 atos. Que são esses 3 atos, mas meio que ele tem funções secundárias aqui em 2 deles, para meio que ajudar a ter um gancho maior na trama e servir como suporte para os atos principais. Esses 5 atos aqui são muito evidenciados pelas questões narrativas, como a escolha de um personagem, como um conflito que acontece que agora não tem mais volta, ou principalmente como questões e ilusões que os personagens acabam caindo, como por exemplo armadilhas que eles caem, ou conflitos, problemas que eles enfrentam, entrou uma guerra, entrou uma situação delicada, tal personagem vai morrer, tal personagem não sei o que. Isso são características de divisões de atos, que eu já comentei aqui no perfil bastante, aliás. E essas divisões de atos são muito relacionadas com as características dos personagens. Ou seja, os personagens são muito próprios. Os personagens apresentam características que a gente vai amar eles em todos os quesitos. A gente vai gostar de ter eles com a gente. E isso é uma coisa que eu realmente bato palmas, porque é difícil de se fazer. Eu já estava gostando muito dos nossos protagonistas no primeiro filme. Chegou no segundo, eu gostei em dobro. Só que aí chegou o terceiro filme, e aqui eu já quero dizer minha crítica sobre que realmente o terceiro filme a gente não dá. Eu não comprei a ideia dele. Ele, pra mim, se perdeu quem é Nárnia, sabe? Eu senti que, pô, a trama eram 4 irmãos, depois no filme 2 deram uma desculpa lá e só ficou 2 irmãos. Até aí, beleza, só ficou 2 irmãos, tá fiel aos livros e tal. Mas, pô, vamos ser sinceros, né, gente? Não sustentou, sabe? O filme não conseguiu ser carregado tão bem nas costas. Eu acho que os 2 personagens que eles tiraram foram os personagens que mais o público tava gostando. Ou os personagens que mais estava levando a trama e as características pesadas para as divisões de atos nas costas. A partir do momento que tirou essas 2 pessoas, os outros 2 ficaram aqui como sobra. E no filme 3 eles se esforçam e muito. E dá pra ver na cara deles eles se esforçando para entregar um papel bom. Só que tá mais do mesmo. Não tá clichê, mas está
meio sem profundidade. É um filme que não tem amadurecimento. Eu ando falando muito sobre isso aqui no perfil. Filmes que não têm amadurecimento. É uma questão que precisa tomar cuidado. O personagem precisa se desenvolver pra gente sentir como se fosse a nossa vida. A gente quer sentir como se fosse nosso amigo, como se fosse uma fofoca que alguém tá contando pra gente sobre a história da vida dele. E isso é assistir um filme, é você entrar em uma nova realidade. Mas é difícil quando você entra em uma realidade que não existe, uma realidade ficcional, e ainda se encontra personagens rasos que não tem profundidade. Aí fica ruim. E a trama do filme 3 é tão, mas tão ruim que pra justificar uma tentativa de melhora, ou seja, pra eles tentarem dar algum jeito de chamar mais atenção do público, eles do nada meteram um primo lá dos protagonistas no meio da história, uma criança lá, uma bastarda boba perdida no meio da história, que não faz porcaria nenhuma, além de roubar tempo de tela, deixar tudo mais chato, deixar tudo sem sentido, ser um alívio cômico horrível, péssimo. E aquilo pra mim foi um caos completo ter colocado aquele personagem ali no meio. Eu realmente não gostei, só perdeu mais profundidade, mais tempo de tela que poderia desenvolver outras questões que eram muito mais legais dos outros filmes. Em compensação, o Príncipe Caspian lá, que, o cara no filme 1, no filme 2 principalmente, ele acaba pegando uma pose, assim, um tempo de tela bem legal. No filme 3 ele tá ali, só vivendo, ó, só seguindo a vida dele. Produção, o que foi isso, meu? Mas de resto geral, o filme 2 ele é muito legal, eu adoro as cenas de ação do filme 2. E o filme 1, perfeitinho, não tem um erro aquele filme. O filme 1, ele realmente constrói todo o universo e prende a gente quer mais, a gente fica angustiante por mais o universo Nárnia. É um filme muito bom, principalmente um, pode assistir porque Nárnia vale a pena, e toda essa filosofia por trás dessa obra não vem só de um leão, não vem só de uma feiticeira e não vem só de um guarda-roupa, vem de toda uma equipe de roteiro que trabalhou cansadamente, com certeza, por muito e muito tempo, se pá até anos para produzir essa coletânea de filmes que a gente viu. E claro, depois do filme 3 era difícil ter uma continuação, porque não rendeu muita bilheteria e tal, tudo mais. É um filme bem caro, como eu disse, mas com certeza essa equipe de roteirização teve que quebrar muita cabeça, principalmente para construir o primeiro filme, e fez um ótimo trabalho. Se você é um amante de Nárnia, quer gostar desse vídeo, conhece alguém que já tenha lido os livros, conhece alguém que gosta dos filmes, por favor, compartilhe esse vídeo, ele deu muito trabalho para fazer. A gente teve que estudar todas as partes minuciosas de roteiro, de personagem e tal, para conseguir construir. Então eu espero que vocês tenham gostado, deixa sua curtida aqui embaixo, se inscreva no canal e muito mais vídeos falando sobre essas teorias loucas de cinema, comentando sobre como os personagens são construídos, a gente tem vídeo já sobre isso, ou principalmente características próprias dos filmes e críticas, até de séries também, tem tudo aqui no perfil, dá uma olhada, pode conferir. Te vejo na próxima, um grande abraço, valeu, falou e fui!